a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Venho hoje aqui para falar sobre um tema que está de alta relevância também para o nosso país, que são as eleições. E agora, em quem votar? Segundo o nosso Papa Francisco, envolver-se na política é uma obrigação para o cristão. O cristão não pode fazer como Pilatos. Não podemos, então aqui a gente já descarta a hipótese de voto nulo e voto branco. Isso nós só ajudamos os corruptos. Então esquece disso, Pilatos já fez, não deu certo. Diante do ano do laicato, nós precisamos tomar posição mesmo na política, nos posicionar como cristãos na sociedade. Então o Papa vem nos falar, devemos implicar-nos na política, porque a política é uma das formas mais elevadas de caridade, visto que procura o bem comum. Então nós não podemos demonizar a política. A política não é uma coisa do mal, ela foi criada para o bem e precisa ser utilizada para esse fim. Vamos lá. E cristãos, então, em quem votar? Vamos lá, para esclarecer bem, a gente precisa de conhecer esse conceito, que é o posicionamento político e ideológico, que aqui resumidamente está aqui entre direita e esquerda. No Brasil a gente tem mais divisões, mas para ficar claro, nós precisamos entender que existem essas duas divisões que nasceram lá após a Revolução Francesa, onde os súditos do rei que eram conservadores se posicionaram do lado direito e aqueles que eram mais revolucionários, vamos dizer assim, se posicionaram do lado esquerdo. E aí, mas hoje a gente olhando o que norteia a direita e a esquerda? Vamos lá. A direita, nessa hierarquia de valores, o que vem em primeiro lugar é a moral e a ética. Então as leis e as normas vêm para embasar a moral e a ética, para validar a moral e a ética. Depois a gente vem legitimando e depois vem doutrinas, entendimentos e ideias. De maneira bem simples, seria mais ou menos isso. A esquerda não é assim, a esquerda é bem diferente. Vamos lá, a esquerda, o principal valor dela é a ideologia. E aí a legitimidade vem em prol da ideologia. As leis e normas também são criadas em prol da ideologia, onde a moral é relativista ou inexistente. Então, gente, de onde vem tudo isso? Vamos lá. Se a gente parar para ver essa esquerda, hoje nós podemos traduzir ela, hoje, não só hoje, mas no mundo todo, nós podemos traduzir ela como o comunismo também, esse sistema comunista. E de onde vem tudo isso, gente? Vem lá do século passado. Vamos lá, onde nós temos aqui alguns dos representantes, entre eles Karl Marx, que deixa bem claro que a religião é o ópio do povo. Nós temos Engels, nós temos Stalin, Gramsci, com essa frase famosa. Nós temos também Lenin também, com essa frase bem conhecida dele. Então, o que é o importante aqui, gente? É importante a gente saber que esse pessoal já estava idealizando como a gente viveria hoje. Esses ideais são trazidos para o dia de hoje. E eles captaram que eles tentaram implantar o comunismo à força no passado e não deu certo. Então, principalmente puxado por esse cara aqui, Antônio Gramsci, eles começaram a trabalhar o comunismo através das ideias, a formular ideias na cabeça das pessoas. Então, e com tudo isso, gente, nós vemos que isso se tornou uma grande realidade, uma triste realidade, onde eles perceberam que para eles implantarem esse sistema, eles precisariam extinguir todo o conceito moral religioso. E para quem não sabe, toda a reserva moral que existe no mundo hoje foi trazida pela civilização judaico-cristã, Igreja Católica e cristãos de modo geral. Então, isso precisa ser abolido para que eles consigam implantar realmente aquilo que eles querem. Vamos lá então. Onde estão essas ideias nos dias de hoje? Aqui trazendo só um exemplo, estão em muitas organizações, no governo, mas o que chama atenção é a ONU.
o órgão das Nações Unidas, aqueles que eram para estar preocupados em manter a ordem mundial, aquilo lá, eles estão preocupados exatamente com isso. Então vamos lá. Em 2015, a ONU assinou um documento com todos os seus países filiados, assinou um documento chamado Agenda 2030, que tinha muito claro, que tem muito claro um planejamento estratégico até 2030 para implantação de políticas e ideologias em todo o mundo. Então vamos lá. Aqui, ó, resumidamente, ó, nós temos aqui desde a erradicação da pobreza, como igualdade de gênero. O problema, se a gente olhar, é uma ideia bonita, mas nós não conseguimos ver aqui o que está por trás de tudo isso, que é todo esse sistema comunista, o comunismo que está por trás de tudo isso. Então, gente, diante de tudo isso, hoje a gente vive uma crise política ou econômica? Para não dar nem tempo para pensar, hoje nós estamos diante de uma crise moral, nós estamos diante de uma crise moral. A crise econômica e a crise política que nós estamos vivendo no nosso país hoje, ela só é um reflexo da crise moral. O brasileiro está com a moral abalada, não existe mais esse conceito moral, eles estão querendo derrubar. Na verdade, existe sim, mas e temos pessoas lutando para que isso continue. Mas, diante de todo esse cenário, essa crise, ela é alimentada também, gente, pela indústria da mentira. Onde o comunismo, uma das maneiras dele se propagar é pela propaganda. Desculpe a redundância, mas é assim. Eles fazem a propaganda muito bem feita, muito bonitinha, mas o que eles querem passar, eles não mostram. O que eles querem ensinar, eles não mostram. Então, diante de tudo isso, nós vemos o reflexo, as consequências de tudo isso na educação, onde o Catecismo da Igreja Católica, a Constituição no artigo 205, a Constituição Federal no artigo 205 vem nos falar, né, que aqui o Catecismo nos fala que é dever da família, a Constituição vem nos dizer que é do Estado, que é um direito do Estado, é um dever do Estado e da família também. E aí os comunistas vêm querer tirar a família da história. Então tem toda uma história para destruir, tem toda uma engenharia social para destruir as famílias. E aí, voltando aqui para a educação, nós vamos lá. Eles vêm com esse papinho de progressão continuada, universidade para todos, ProUni, com cotas, currículo nacional único. Eu falei, gente, para com isso. Nós estamos querendo formar uma nação de analfabetos. E prova disso é essa perguntinha: como é que está o nível dos profissionais de hoje? Os bons profissionais de hoje, infelizmente, viraram exceção. O que era para ser regra, se a universidade é para todos, então os formados, essas pessoas que estão sendo formadas, era para ter médico bom para dar com pau aí para todo o país. E não é isso que a gente vê. Bons médicos, bons advogados, bons engenheiros são exceção. Então a gente vê um sucateamento de toda a mão de obra nacional. Então, isso daqui, gente, esquece. Tudo isso que eles têm feito pela educação, esquece. É uma grande mentira. Falando que vai garantir uma educação inclusiva, para com isso. Mentira. Vamos lá, aborto. Aborto é questão fechada, gente, para. A vida começa na concepção e pronto, e acabou. É inalienável o direito à vida de todo indivíduo humano inocente. Ele é um elemento constitutivo da sociedade civil e de sua legislação. O Catecismo da Igreja Católica não tem. Aí sabe qual que é a mentira que eles veem? É uma questão de saúde sexual da mulher. A mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. Para com isso, gente. A mulher tem direito sobre o próprio corpo, mas não tem direito sobre a vida de outro. Então vamos lá. Olha lá a quantidade. Ó. Em azul ali são todos os países que já aprovaram o aborto. Não permitamos que isso aconteça no nosso país. Vamos lá. Ideologia de gênero, gente. Não estou falando aqui contra homossexuais, pelo amor de Deus, não entenda isso. Mas vamos lá. Olha só, o que eles vêm pregando agora é ensinar esse homossexualismo desde a infância. Desde a infância eu falei, essa ideologia plantada, gente, a ciência já vem nos falar, X e Y, XX, acabou. Os responsáveis pela determinação do sexo são esses dois, não tem, fora isso é ideologia.
O que não é provado pela ciência é ideologia, tchau. Então vamos lá. Aqui, ó. Pedofilia, os próximos passos, isso é bom a gente saber, tá? Eles não falam isso pra gente, mas o próximo passo é descriminalizar a pedofilia. E depois vem o estímulo ao incesto, tá ok? Essa é a agenda da ONU. Fica ligado então aí, gente. Vamos lá, vamos pro próximo, segurança. Então, a legítima defesa, tanto a Igreja Católica como o Código Penal brasileiro, eles vêm garantir que todos nós temos esse direito à legítima defesa. Então a igreja ainda é muito clara, nós temos o direito de nos defender na mesma proporção do agressor. Então gente, olha lá, e aí eles vêm com a mentira que desarmar a população é medida de controle de criminalidade. Então vamos lá, olha só a segurança, um cenário da nossa segurança no país. Todos os anos aqui, ó, a taxa de homicídios em 2016, é o último dado que tem aqui, 30,3 a cada 100 mil habitantes. Gente, a média mundial é 6,4. No Brasil se mata 5 vezes mais do que a média mundial. Olha só, entre 2012 e 2016, a média de morte por guerra no mundo é 2,5. O Brasil está 15 vezes maior. Gente, acorda. Em 2003, o Brasil houve a campanha do desarmamento, e quem se desarmou? O cidadão de bem, gente. Para com isso. Então essas ideinhas furadas que o pessoal tá plantando aí, esquece, sai dessa vida. E aí, gente, nós estamos com medo da ditadura. Para com isso. Quem está falando de ditadura, gente? Ninguém está falando de ditadura. Vamos lá. Olha só, a ditadura perfeita terá as aparências de uma democracia, uma prisão sem muros, na qual os prisioneiros não sonharão sequer com a fuga. Um sistema de escravatura onde, graças ao consumo e divertimento, os escravos terão amor à sua escravidão. Um escritor inglês nos deixou essa pérola. E, gente, nós já estamos vivendo a ditadura. E esquece essa ideia. Pessoal da esquerda, esquece essa ideia de destruir a Igreja Católica. São 2000 anos de história. Pelo menos nos respeite. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Fiquem com Deus. Um abraço.